Graça e paz, igreja. Amém? Como é que está o seu dia? Tá bom? Glória a Deus. É que importa, né? Importa é a vida tá aí boa, a presença do Senhor. Vamos, queridos, ler o texto nosso de hoje. 1 Samuel, capítulo 21. Então, veio Davi a Nobe e ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou-lhe: por que vem só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio pelo qual te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos moços, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães ou o que se tiver. Respondeu o sacerdote a Davi: não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado que os moços poderão comer se não tiveram relações com mulheres recentemente. Respondeu Davi: sim, de veras, as mulheres foram-nos vedadas há 3 dias. Os corpos dos moços não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão os santos hoje. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porque não havia ali outro senão os pães da proposição que se tiraram de diante do Senhor no dia em que eram trocados por pão quente. Ora, achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor. O seu nome era Doeg, Edomeu, chefe dos pastores de Saul. Perguntou Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano de trás da estola sacerdotal. Se a queres tomar, toma. Não há outra aqui senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante, dá a mim. Davi levantou-se e fugiu naquele dia de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Os servos de Aquis, porém, lhe disseram: não é este Davi o rei da sua terra? Não foi dele que cantavam nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, mas Davi a seus 10 milhares? Davi considerou essas palavras no seu coração e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que na presença deles fingiu-se doido enquanto esteve com eles. Riscava nas portas da cidade e deixava escorrer a saliva pela barba. Disse Aquis aos servos: bem vedes que esse homem está louco, por que o trouxeste a mim? Falta-me doidos para que trouxesseis a este que fizesse 2 dices diante de mim? Há de entrar ele na minha casa? Oremos, queridos. Obrigado, Pai, bendito é o teu nome. Nós somos agradecidos ao Senhor por este lindo privilégio de ler e estudar a palavra do Senhor. Oba, Pai, muito obrigado. Peço que o Senhor fale conosco de acordo com a tua vontade, com o teu propósito, que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Nós te pedimos isto agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Este capítulo pequeno, porém significativo para nós, né? Poderia ter lido o 22 também, mas a partir de agora a gente vai ver Davi na sua fuga. E se a gente quiser apressar, nós vamos perder muito com isso, tá? Mas o que nós vamos ver? Vamos refletir um pouquinho sobre o que nós já vimos nesse relacionamento conflituoso do rei Saul e Davi, né? Na verdade, o que a gente encontra na palavra de Deus? Que o relacionamento de Davi e Saul não foi sempre esse relacionamento conflituoso que a gente vê. Nós notamos que no início, teve uma época, né, lá no início do relacionamento deles, que eles até se alegraram. O rei Saul ficou alegre quando Davi, por exemplo, venceu o gigante Golias. A Bíblia fala que ele regozijou-se, ele ficou alegre. Ficou alegre quando Davi, né, começou a tocar o seu instrumento e livrar Saul daquela opressão do maligno. Na verdade, esta opressão maligna, né, veio da parte de Deus exatamente quando o Espírito de Deus se retirou de Saul
porque Saul cometeu um pecado. O pecado dele, na verdade, brigadão, viu, Montes? O pecado de Saul foi exatamente desobedecer a ordem de Deus, a ordem que só o sacerdote, só o profeta poderia oferecer aquele sacrifício. Então ali começa o conflito entre eles. E logo em seguida, que o Espírito de Deus se retira de Saul, Davi também, aí Davi ao mesmo tempo é cheio do Espírito Santo de Deus. E é incrível, uma das coisas que esse relacionamento vai nos ensinar, irmãos, é que Deus deixa vir sobre nós desafios e conflitos, para através desses desafios e conflitos, Ele nos abençoar. Nós vamos ver aqui, literalmente, Davi, um fugitivo, né? Só que ele tem um futuro de Deus para a vida dele, e que era necessário que ele passasse por fugitivo, e passasse até por louco, como nós vimos aqui, para chegar no lugar que Deus queria. Eu tenho aprendido na minha vida com o Senhor, e pela leitura da Bíblia, que todo homem, toda mulher covarde que foge de desafio, ele não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque Deus escolhe assim. É necessário desafio. O Senhor põe desafio na vida de cada um de nós, para com isso Ele poder nos amadurecer e nos fazer caminhar na presença dEle, né? E ser exaltado, de certa forma, com todo cuidado. Eu digo ser exaltado, porque para a gente não levar a coisa para o lado mal, né, da palavra, porque Deus quer te exaltar muitas vezes, mas para que Ele te exalte, necessariamente você terá que aprender a ser humilhado, né? Porque o Senhor exalta aqueles que se humilham, né? E humilha aqueles que se exaltam. Então, o que eu concluo com isso? Que o caminho da exaltação passa necessariamente pela humilhação. Então, todo crente que foge desta humilhação, porque se a Bíblia vai me dizer que o Senhor exalta, né, aqueles que são humilhados ou aqueles que se humilham, e humilha os que se exaltam, quer dizer que se a exaltação está lá na porta, para eu chegar lá, eu tenho que caminhar. Mas até chegar lá na porta que está a exaltação, que Deus quer nos exaltar, tem uma coisinha chamada humilhação no caminho, no processo. E se nós somos o tipo de crente covarde que não entende que há momentos que é necessário passar por isso, nós não vamos chegar lá onde está a porta, que a porta está lá, a exaltação, o pacote da exaltação está na porta, mas vai lá e pega, para ir lá tem aqui, vamos dizer, essa câmera aqui, ó, ela é a humilhação, é a vergonha, é a provação. Aquele crente que não compreende isso, não passa por aqui, então não chega lá também, porque Deus não cria caminhos para a bênção, Ele cria um caminho, e é aquele que Deus traça. Veja só pela palavra de Deus, Israel estava tranquilo na sua terra, Deus tira Israel, os manda para o Egito. E depois, para exaltá-los, Deus os tira do Egito. Para e pensa comigo. A Bíblia diz que para ir ao Egito, eles atravessaram algum mar. Quem já leu a Bíblia aí mais de uma vez sabe. A Bíblia diz que para ir para o Egito, eles atravessaram algum mar. Então quer dizer que tinha outro caminho além do mar, né, para passar. É isso que eu quero que você entenda. Se Israel estava bem na sua terra e depois houve fome e foram, naquela história longa e bonita, foram para o Egito. E não há relato de que eles atravessaram o mar, mas para voltar, Deus os dirigiu pelo mar, quer dizer então que havia um outro caminho por terra que eles poderiam ter passado, só que Deus quis que eles viessem pelo mar. Para quê? Para humilhá-los, envergonhá-los, tratar muita coisa com eles e operar sinais, prodígios e maravilhas e fazer deles um povo seleto, um povo diferente, um povo que viu os milagres de Deus dia a dia durante os 40 anos no deserto. Então é isso que eu quero que os irmãos entendam. Não existe caminhos para a bênção. Existe o caminho para a bênção. O caminho de Deus para Israel era levá-los por terra até o Egito, tirá-los pelo mar. Eles não poderiam dar a volta e passar pelo caminho por onde eles vieram, porque o caminho era um só e era pelo mar. Era o que Deus tinha para abençoá-los. E a gente vive o tempo todo, irmãos, procurando e buscando caminhos para a bênção. Por que a gente não para, se entrega nas mãos do Senhor, fala: Senhor, o Senhor sabe o caminho, então eis-me aqui, me leva por ele. Só que o caminho necessariamente vai passar pela humilhação, pela vergonha, pelo opróbrio, por um punhado de coisa. E os crentes de hoje não estão sequer sendo ensinados a passar por isso. Nós somos mestres em evitar as situações adversas. A gente é mestre. Eu costumava brincar aqui na igreja, um tempo atrás, que por que antigamente a gente ouvia falar de tantos milagres e hoje já não se ouve mais? A verdade é que hoje
Antigamente a pessoa tinha necessidade financeira, Deus operava um milagre. A pessoa tinha um problema de saúde, Deus operava um milagre. Os cultos, irmãos, antigamente, os irmãos mais aí de 30, 40 anos atrás sabem disso. Era muito milagre que a gente ouvia, hoje já não se ouve. Mas por quê? Porque hoje os crentes estão aprendendo a fugir do caminho do milagre. Você tem um problema financeiro, você vai lá no agiota e paga lá um absurdo de juro, mas não vê o milagre do dinheiro aparecer. Você vai lá no banco, paga um absurdo de juro, o gás acaba, você se vira, você não põe isso nas mãos de Deus para que o milagre aconteça, né? A doença vem, você já sabe até o remédio. Meu Deus, o tanto de receitinha que nós recebemos via rede social para curar a Covid, que eu pensei, meu Deus do céu, curar, é curar mesmo, toma isso, toma aquilo, mistura aquilo, porque deu milagre. As pessoas hoje não precisam de milagre, elas têm a farmácia no telefone, elas ligam para buscar. Mas houve um tempo, querido, em que a gente não tinha acesso a essas coisas, então a gente orava, clamava e Deus operava. Então a igreja precisa aprender, nós precisamos aprender que às vezes Deus traça caminhos para a nossa vida e necessariamente esses caminhos vão passar pela vergonha, pela luta, pela humilhação, por muita coisa. E a gente tem que aprender a receber isso de Deus. Teve um dia que eu estava passando por uma luta muito grande, muito grande, muito grande, e as pessoas muito desesperadas, na igreja em si estava passando, e eu dei uma palavra para determinada pessoa, dizendo assim, acalma, eu tenho que passar por isso, nós temos que passar por isso, e passamos. A pessoa assustou, porque no mundo onde você manda fogo, Senhor, e vamos agir, não, calma, nós temos que passar por isso, eu tenho que passar, faz parte da minha caminhada, eu tenho que passar por isso, eu vou passar por isso. Foram noites e noites de sono que se foram em oração, porque eu tinha que passar. Você tem que aprender, querido, o caminho que nós escolhemos trilhar, ele vai nos levar à vitória, à bonança. Hoje eu conto a vitória, hoje eu conto o que Deus fez, mas se eu tivesse me acovardado, eu tinha fugido daquela luta. É isso que eu quero que os irmãos compreendam, que nesses 15 versículos nós vamos ver acontecendo na vida de Davi. Então, depois de todos esses momentos, né, na vida de Davi, a gente chega neste capítulo, né, que na verdade é uma nova etapa da vida de Davi, e na verdade é onde começa, eu quero dizer, o início dessa nova etapa vai mostrar um Davi fugitivo, um Davi até mesmo um pouco desorientado, é a palavra que eu acabei colocando ali para nós, né? O que nós vimos então? Davi em Nob e depois Davi em Gate, tá? Começa-se então uma série de situações humilhantes pelas quais Davi passará até assumir o trono. Situações humilhantes e vergonhosas. Quero que você, irmão, irmã, se coloque agora no lugar de uma pessoa que tem a promessa de Deus de que ele será o rei de Israel. Então Deus já ungiu Davi rei. Isso não vai acontecer depois, não, já ungiu. Então é preciso que você enfie na tua cabeça agora e se coloque no lugar de uma pessoa que tem a promessa de Deus, já deu nele, na mão dele, na verdade, o que era necessário para que ele fosse o rei, a autoridade máxima da nação. No entanto, neste momento, não é nada disso que está acontecendo. Não existe um trono na mão dele, sequer, a partir de agora, ele vai ter uma casa para morar. Porque o que nós estamos encontrando aqui é que Deus ungiu Davi, mas agora ele acaba de perder, nesse capítulo que nós lemos, ele acaba de perder a família, porque ele não vai morar mais em casa, ele está fugindo, ele perde mulher, perde filhos, se tem, perde o emprego, porque ele era empregado do rei, ele tocava a flauta, né, para que o rei se acalmasse do espírito maligno, e ele também era chefe do exército do rei, então ele está perdendo emprego, perde família, e acaba perde a pátria, a cidade, o povo dele, que ele está saindo do meio do povo para fugir, e ele perde, irmãos, o melhor amigo dele, que a Bíblia mostra, que é Jonatas, filho do rei Saul. Então, olha bem, uma situação vergonhosa, humilhante, para uma pessoa, irmãos, tão cheia de promessas. E a coisa que eu mais ouço hoje é crente murrinhando, é crente cheio de mimimi, é crente que não compreende que a luta, a vergonha faz parte do propósito de Deus na nossa vida. Muitas vezes você cria essas situações
Mas é de propósito de Deus que você passe por elas, para a gente aprender a relacionar, para a gente aprender a confiar em Deus, para a gente ter, na verdade, uma definição própria de quem é Deus e do que Deus pode fazer. A pior coisa que pode acontecer na vida de um crente, irmãos, é ele andar anos e anos na igreja, olha que eu vou falar na igreja, mas ele não consegue provar na vida prática que Deus pode fazer algumas coisas que na Bíblia estão registradas, dos milagres, das maravilhas do Senhor, das libertações. Querido, não perde, você perde o tempo da sua vida, se você não buscar da própria experiência para poder contar. Uma coisa é eu contar o que os outros contam, uma coisa é você escutar um pregador, alguém testemunhar que Deus fez, outra é você ter provado que Deus fez e que Ele faz. Essas experiências são elas que nos sustentam na hora da luta de adversidade. Essa geração de hoje, me perdoa, mas é uma geração que foge da circunstância, foge da luta, vive disfarçando uma espiritualidade que não existe, não conhece o Deus da Bíblia. Eu tive uma experiência quando eu estava na faculdade estudando, na universidade estudando psicologia, já compartilhei com os irmãos e repito, porque tem alguns irmãos que talvez nunca ouviram. Na minha sala nós éramos 3 pastores, era uma sala muito cheia de crentes, nós éramos mais da metade crente, pessoas mais de idade, não era aquela meninada, né, que termina o vestibular e vai estudar, e nós 3 pastores lá na sala. E eu já disse para os irmãos, no primeiro dia de apresentar, eu me apresentei já como crente, como pastor, para definir o meu lugar ali de testemunho e todos saberem que eu era crente. Éramos 60. Eu já brinco com os irmãos. Foi cada um se apresentando. Quando chegou em mim, eu disse por quê que eu vim estudar psicologia. Eu vim estudar porque eu trabalho numa igreja, eu sou pastor, lido com gente e me surge de problemas que eu não dou conta nem para entender. Aí todo mundo ficou alegre e foi aparecendo os crentes, tudo que estava escondido no meio. Eu lembro direitinho, mas tive uma experiência lá, queridos, aquela foi de matar. Eu vi o quanto que é importante você ter experiência com Deus. Saiu uma reportagem, naquela época lá, né, saiu uma reportagem, que encontraram lá em Israel, arqueólogos, uma ossada, e que tudo indicava que aqueles ossos eram os ossos de Jesus Cristo. Olha bem, olha bem. A reportagem tomou tempo e tempo para dizer que tudo indicava que a ossada era de Jesus Cristo. Passou no domingo, nem preciso falar qual programa que passa no domingo, para encher a cabeça da gente de mentirada, né? Na segunda-feira, um dos nossos pastores, um homem muito experiente, mais do que eu, tem idade para ser meu pai, tanto na obra quanto em idade, ele chegou desesperado, ele dava 2 de mim mais ou menos, chegou na subida da escada, pastor Edgar, vamos conversar um pouquinho de entrar na sala, eu preciso conversar com você. Amém, pastor, pode falar. Olha, pastor Edgar, o que nós vamos fazer? Meu Deus, desse jeito, irmão. E o que aconteceu, fulano? Pastor, você viu aquela reportagem ontem não, rapaz? Acharam uma ossada aí? E tudo indica que é a ossada de Jesus Cristo. O que nós vamos fazer, pastor, agora? Nós crentes, nós pastor, irmão, 1 milésimo de segundo, igual eu estou te falando, eu pus a mão na cabeça e falei, pastor fulano, você está brincando comigo? Você está preocupado com isso, pastor? E o pastor, mas pastor, ele ficou branquinho. Estão falando que ele ficou branco, você já sabe a cor dele. Ficou branquinho. Pastor, falei para ele, pastor, meu filho, o que a Bíblia diz, pastor? Como pode ter encontrado a ossada de Jesus? A Bíblia diz que tinha osso lá dentro do túmulo. Aí ele, pastor, mas como é que nós vamos falar? Como é que nós vamos fazer o quê? Nem eu falando para ele, lembrando que na Bíblia não tinha túmulo, irmão. Ele não ficou, pastor, que nós vamos, mas mesmo assim que nós vamos fazer? Pastor, mesmo assim nós vamos fazer o quê, pastor? Eu creio no que a Bíblia diz, que ele foi visto pelas mulheres, os discípulos depois foram lá e viram que o túmulo estava vazio, não tinha osso nenhum lá dentro. Depois eu creio que ele apareceu, que ele fez tudo aquilo. E pastor, eu também creio que a Bíblia diz que eles viram ele subindo, pastor, e daí ele vai voltar do jeito que ele subiu. Aí o pastor foi voltando à cor, mas mesmo assim, querido, em choque. Isso por quê? Porque o camarada tem nome, tem uma igreja grande, muito maior do que essa, linda, bonita, cheia de crente, caminha há muito tempo, filho de crente, irmão de crente, família de obreiro, de pastor na cidade, mas não tem uma experiência genuína com Deus e com a palavra. Nem pensa. Aqui já me vem milésimo de segundo, querido, que eu não preciso me preocupar. Falei, pastor, depois eu vou te falar uma outra coisa, que agora é ciência, já que nós estamos na faculdade, ciência. Como se consegue provar que o osso de um morto é de alguém da família? Ele agarrou um pouquinho, eu ajudei ele.
Falei, só se consegue, irmão, provar que um osso é do meu primo, da minha prima, se tiver um pedaço de DNA meu, não é? Ele é. Falei, então onde é que eles vão arrumar outro, rapaz, osso da família de Jesus para provar que é de Jesus? Aí ele, pastor, é verdade. Então, querido, você tem que ter experiência com Deus para que você não seja derrubado na fé com qualquer besteira. Eu temo muito por uma igreja que não tem experiência com Deus. Então, se você não tem experiência com Deus, o diabo vai te pegar facilmente com lorotas, com histórias, que é o caso daquele pastor amigo querido, é pastor ainda, mas eu creio que depois dessa ele deve ter repensado a vida e algumas experiências. Então, por isso que eu trago para você que essa geração precisa experiência com o Deus da Bíblia para que ela fique de pé e compreenda que Deus coloca nas nossas vidas circunstâncias difíceis, porque são necessárias para que Ele opere na nossa vida. Jamais haverá um milagre que tenha acontecido fora de uma situação adversa. Pensa no milagre, qualquer um aí, pensa. Pensou aí, ninja? Pensa, quem pensar no milagre aí, levanta a mão rapidão, pensa no milagre. Pode contar o milagre, querido ou querida, você que levantou a mão, só para a gente ver o que aconteceu que você pensou no milagre? Como é que é? Você falou? Tira a máscara para eu te ouvir. Tá. O irmão aqui está dizendo que ele é um milagre. Você quer falar, irmão, algum milagre ou não? Ela voltar para Minas é um milagre. Tudo bem. O milagre do Rubenil a gente sabe, ele é um milagre, né? Uma doença incurável, pode falar o nome? Pode falar o nome, Rubenildo? Câncer, Deus o curou. Eu vou dizer para vocês, se não tivesse a circunstância chamada doença ou câncer, não teria milagre da cura. É a mesma coisa da irmã, ela ter voltado para Minas, eu sei um pouco da história, né? Saiu daqui, foi para lá, a vida lá nunca é a mesma, eu sei que a vida fora de onde a gente mora não é, foi um milagre ela voltar. Então jamais teria acontecido um milagre voltar para Minas, se não tivesse existido a circunstância sair de Minas. Se ela foge da saída de Minas, quando surgiu lá a oportunidade do trabalho, do emprego, da mudança, ela não poderia hoje dizer, eu vivo um milagre, que é voltar para o meu estado, pátria, para a minha cidade. Jamais teria acontecido um milagre e cura se o Rubenildo não tivesse passado por aquela circunstância, câncer ou qualquer doença. É por isso que eu digo que essa geração que foge da dificuldade da circunstância não tem milagre para contar, querido. Não tem milagre para contar. É uma geração que tem dinheiro, que tem celular do ano, é uma geração que tem carro, que tem moto, que tem casa, que tem tudo, mas não tem milagre, porque foge do milagre, ou melhor, foge do que nos leva a viver o milagre, não tem experiência, cai fácil. Qualquer um que aparece na TV, na internet, contando piada, eles acham de bom pregador. Eu tenho um pavor de umas pessoas mais próximas chegar perto de mim e falar, o pastor fulano prega bem demais. Eu falava assim, de fato, né, ele prega bem. O que tem nele que você acha que ele prega bem? Aí ele faz a gente rir do início ao fim. Aí a pessoa era chegada, eu falei, peraí, você quer um palhaço? Ou você quer um pregador? Entendeu, querido? Aí faz a gente rir o tempo todo, me ajuda, querido. Eu posso fazer plantar umas bananeiras aqui e tal, contar umas piadas, vocês vão rir. Bom pregador não se mede pela eloquência, se ele fala bonito, não é nada disso. Bom pregador é o quanto ele anda próximo da Bíblia Sagrada, naquilo que ele fala, e acabou. Ele pode nem saber ler, igual aqueles homens lá da roça. Eu já vi uns pregadores da roça, irmãos, que prega melhor e com mais Bíblia do que muitos de nós da cidade que já temos diplomas e outras coisas. Por quê? Os camaradas, na humildade, na simplicidade, eram usados por Deus e sabia a Bíblia, sem nunca ler, igual aqui nós temos muitos irmãos na igreja que nunca leram a Bíblia, mas sabem a Bíblia. Por quê? Porque vem ao culto, escuta e pede os filhos e os netos para ler para eles em casa. Vocês sabem muito bem que tem mais de uma pessoa aqui que não sabe ler, no entanto, lê a Bíblia toda, todo ano, porque põe um netinho lá para ler. Então, queridos, é isso, é assim que se mede. Nós precisamos dessas experiências e não podemos nos acovardar. Então, nós vamos encontrar, começando uma série de situações humilhantes, pelas quais Davi vai passar até assumir o trono. Aqui neste capítulo, mais especificamente nos 9 primeiros versículos, nós vamos encontrar ele fugindo e mendigando pão, irmãos. Ele está pedindo pão aqui para não morrer de fome, tá? E se enrolando todo para criar histórias, na verdade,
que convençam o sacerdote Aimeleque. Na sua fuga, ele foi logo para Nob, foi na casa do sacerdote, né, Aimeleque, onde o sacerdote Aimeleque ministrava, e ali ele encontrou com esse sacerdote e começou a pedir a ele pão para comer, pediu arma para ele sair, e ele inventou algumas mentiras. Eu coloquei isso até aqui mais destacado, porque quando o sacerdote vê que Davi estava chegando sozinho, olha bem, por que ele pergunta assim, por que vens só e ninguém contigo? Olha, para e pensa, a Bíblia fala coisas que você tem que ter conhecimento anterior para entender. Davi era um líder de milhares, então ele era um chefe de exército que andava no mínimo 1.000 homens com ele, todos fortemente preparados para a batalha. Davi era isso, Davi não era um rei de coroa na cabeça, nada disso, ele era um operário do rei Saul, tocava a flauta para o rei Saul quando ele estava lá possesso, e ele era um soldado que havia vencido até o gigante Golias, então ele era um lutador. Chega um chefe de um exército de mais de 1.000 pessoas, sozinho na correria, o sacerdote falou, estou roubado, esse camarada está vindo com algum problema, alguma encrenca, ele é um matador, ele é perigoso. Então ele pergunta, por que você vem sozinho? Desconfiou, achou estranho. Aí Davi começa a inventar a história, foi porque o rei me mandou para um serviço secreto, ninguém pode saber do que eu estou fazendo, né? E eu ordenei para os moços para ficar a tal e tal lugar, então eu estou sozinho por isso. Uma mentirada danada. O sacerdote meio que duvidoso, né? Ainda vai entrar na dele. Eu imagino o seguinte, irmãos, Davi com um olhão desse tamanho, literalmente correndo e fugindo. Imagina o sacerdote do outro lado morrendo de medo também, fugindo, indagando, mas com muito cuidado, porque a próxima conversa aqui é quando Davi pede para ele alguma arma. Dá-me 5 pães. Ele vai dar um jeitinho. Opa, eu posso te dar o pão, mas é pão sagrado. Se os meninos tiverem tido relação sexual, eles não podem comer, não. Não, ninguém teve relação sexual, tudo bem. Depois, quando ele pede alguma arma, é incrível que a gente vai notar o seguinte: a única arma que tinha naquele lugar, lembra que em Israel ninguém tinha arma, ninguém podia sequer trabalhar com ferro. Então ele vem perguntar ao sacerdote se tinha. O sacerdote vem e fala, tem sim uma arma, a espada de Saul, que está guardada como memorial, atrás da estola sacerdotal, enrolada num pano, a espada de Saul, que você mesma matou Saul, então a espada está aqui. Ele vai e sai com aquela espada na mão. Lembra que aquela espada era bem grande? Quem lembra o tamanho dela, hein? Deixa eu olhar aqui atrás, que eu acho que eu escrevi. A ponta da lança, na verdade, Golias tinha mais ou menos 3 quilos de altura, a couraça dele pesava 57 quilos, e a ponta da lança dele pesava 7 quilos. A arte de sua lança pesava isso. Quero que você imagine Davi agora com esta arma saindo, fugindo, porque logo em seguida que nós vamos ver é que ele vai deixar o sacerdote quieto no canto dele, pegar os pães, deixar o sacerdote quieto e vai seguir seu caminho, tá vendo? Ele vai seguir o seu caminho, ele se enrola todo, né, para criar algumas histórias que possam convencer o sacerdote. Infelizmente, ali preso diante do Senhor, tinha um servo de Saul, do rei Saul, que escutou tudo e viu tudo, viu Davi aparecendo e tal, tudo acontecendo. Deus não deixou em segredo essa fuga de Davi até o sacerdote, tá? Aí o que acontece? Muito desorientado, Davi vai e foge para Gate, diz a palavra no versículo 10. Davi levantou-se e fugiu daquele dia de diante de Saul e foi a Aques, rei de Gate. Só, irmãos, que existe aqui um detalhe, alguns detalhes na verdade. Gate era a cidade de Golias, lá atrás, no capítulo 17 nós vamos encontrar isso. Então ele está fugindo agora para pedir asilo político, porque ele vai ao rei pedir esse refúgio, mas só que ele vai na cidade dos inimigos dele. É incrível, não dá para entender. Ele troca o convívio do povo de Deus, que é Israel, pelos inimigos de Deus. Ele vai lá para a Filístia pedir socorro em Gate, que era a cidade de Golias, que lá atrás, se você quiser ler, você pode ler capítulo 17, versículo 4, vai deixar mais claro ainda, que é a cidade de Golias. Quer ver? 17,4 diz assim, 17, capítulo 4. Saiu do acampamento dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, e vai tecendo a história aí e tal, falando detalhes. Presta atenção,
Não está desorientadíssimo o Davi? Sai de diante de Aimeleque, que é o sacerdote, foge para Gate, exatamente a cidade dos inimigos dele, dos filisteus, né? Fazendo essa troca, né? Porque ele estava trocando o lugar dos amigos de Deus pelos inimigos de Deus. Agora eu vou falar para você uma coisa, irmão. Não é que eu estou dizendo que isto seja uma regra para que a gente possa copiar. Mas vocês já notaram que às vezes a gente é menos seguro diante do povo de Deus do que fora do povo de Deus? Não é que é regra. Eu não sei se você que é crente já notou que às vezes o ambiente crente, ambiente igreja, estou falando ambiente crente, ambiente igreja, estou falando servos transformados de Deus. Às vezes ele se torna um ambiente hostil, tão hostil e tão mau, que é mais perigoso do que qualquer outro ambiente. Em certos aspectos, a igreja, a casa de Deus, não pode ser esse lugar de hostilidade, mas na verdade se torna um lugar de hostilidade. Torna um lugar onde não tem amor, onde não tem cuidado, onde não tem palavra que te levante. Às vezes a igreja, a casa de Deus, se torna um lugar de fingimento, de hipocrisia, um lugar onde todos estão com os olhos voltados para você, mas não é para te ajudar, é para te derrubar, esperando a tua queda para depois usar o teu nome como provérbio. Essa fuga de Davi, de Nob, do lugar onde estava o sacerdote de Israel, para o lugar dos filisteus, eu penso nisso, irmãos. Tem um propósito de Deus para que ele fuja, e fuja para debaixo da barba do inimigo ainda, porque ele... Agora eu imagino você, Davizinho, não importa o tamanho que ele seja, mas o gigante nós vimos que era de 3 metros de altura, com aquela espada grande que ele tinha, porque um gigante com a espada normal ficaria muito estranho, né? A espadinha. Agora o camarada, o Davi, vai e foge para dentro da cidade com a espada dele, não queria ser reconhecido, aliás. O camarada está desorientado e ao mesmo tempo nos coloca, né, na posição de refletir. Será que a casa de Deus, o lugar da morada do Altíssimo, a igreja do Senhor, será que a nossa convivência entre irmãos, ela é uma convivência que nos faz crescer ou que nos derruba? Ou que nos deixa desorientados, fugitivos? É um lugar de alimento espiritual, de amor, de cuidado? Será que é a vida de crente e os crentes que nos rodeiam nos oferecem um ambiente próprio para a vida? Ou um ambiente temível e que nos leve para a morte? Quantas pessoas talvez nós não já matamos com a nossa língua, com a nossa boca? Quantas pessoas nós nos já matamos com a nossa malícia, falando mal, tecendo comentários? Quantas pessoas caíram do teu lado e você, ao invés de levantar, você foi fofocar com mais meia dúzia, dizendo que ia orar e estava fofocando? Pastor, você está pegando duro. Vamos dizer, o texto me leva a pensar assim. Por que Davi fugiu de Nob, de debaixo da barba do sacerdote, e foi na barba dos inimigos dele, onde ele, com a espada do inimigo, que era grande, destacava. É o que eu estava dizendo. Imagina Davi entrando em Gate com aquela espada grande. Oh, meu Deus, ele escondeu aquela espada onde? Era a espada de Saul, que ele estava com ela. Pensa nisso, querido. E aí, são essas aplicações que nós estamos fazendo quando nós lemos a Bíblia toda, estudamos ela aqui. Eu trago ela para hoje, porque a história já foi. Então eu tenho que trazer a lição para hoje. Eu quero que você reflita nisso. Se você é do tipo, querido, que ao teu redor só tem carniça de tantos mortos que você já matou com a tua boca, com o teu relacionamento, com as tuas falas, com o teu testemunho, com as tuas ligações indevidas, as tuas conversas, para e pensa. Você está criando ao teu redor um ambiente de carnificina espiritual, está matando gente espiritualmente. Você precisa se converter de fato ao Senhor, converter tua boca, teu coração, tua mente, teu ouvido e parar. Eu fico preocupado, irmãos. Eu recebo notícias de tantas coisas, eu fico pensando assim, como é que esse povo consegue saber de tudo? Gente que não tem nem internet, mas conta a história de fulano, de todo mundo. Um dia um irmão querido do coração caiu na miséria. Mas na miséria terrível, querido. Mas caiu miséria mesmo. Caiu no fundo do poço, e para levantar do fundo do poço é muito difícil levantar alguém. Esse camarada caiu. E essa pessoa era de dar notícia de tudo quanto é pastor, tudo quanto é igreja, tudo quanto é crente. Pensar, meu filho, como é que você consegue saber isso? Você tem tempo demais. E ele sabia. Aí um dia que ele passou a ser o alvo, ele veio chorar comigo e eu falei com ele, sentado lá dele na casa dele, porque é assim que a gente faz. Falei, querido irmão,
Você sempre deu notícia de tudo quanto é coisa, né? Por tudo quanto é lado. Você esperava que você também estava livre desses noticiadores? É isso que acontece, querido. Você dá notícia e quem passa essas notícias, geralmente, vão dar notícia sua também, sabia? O dia que você tropeçar, vai pôr na internet, vai pôr para todo mundo. Então, querido, às vezes a gente cria no meio de nós assim, ó, um verdadeiro sepulcro de tanta gente que a gente mata com a nossa boca, com as nossas palavras. Sabe, querido, quando a gente sabe da desgraça do irmão, primeira coisa que a gente faz, entra para um quarto, para um banheiro, dobra o joelho, ora pelo irmão. Segunda coisa, busca a direção de Deus e vai até aquele irmão e levanta ele. É isso que a gente faz. Agora, esse negócio de a gente saber da história de alguém e contar para alguém, isso tem um nome. Qual que é o nome que a gente dá para isso? Todos falaram a mesma coisa, chama-se fofoca. E tem fofoca disfarçada, tem aquela fofoca clara, aquela que fala mesmo, e tem aquela que pede oração. Ai, como eu tenho medo dessas orações. Ora sozinho, dobra o joelho. Ora dias, ora semanas, ora meses, mas ora sozinho. Vai lá e levanta o que está caído. Então a gente precisa entender que essa fuga de Davi do meio do povo de Deus para ir para um povo estranho, tem para nós algum significado, a gente precisa saber, tá? Só que Davi acaba sendo descoberto, estou aqui do versículo 10 ao 15, Davi acaba, sendo descoberto, né? Por quê? De fato, não havia como esconder. Chegou lá em Gate, cidade de Golias, povo que ele tinha vencido anteriormente, e quando ele chega, os servos do rei começam a dizer: não é esse Davi, o rei lá da terra dele? Não foi dele que cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares? Não é esse? Então Davi começa a pensar no seu coração naquilo, e ele fica com medo, e ele vê que a coisa está piorando para ele, ao invés de melhorar, e aí a Bíblia diz no versículo 13 que ele finge de doido, e ele acaba ali se encenando como se fosse um louco, um doido, e aí desperta no rei até piada. O rei começa a dizer: peraí, aqui no nosso reinado já não tem louco demais para vocês agora trazer esse camarada louco também, para agora vir aqui fazendo doidice na minha presença? E aí ignora Davi, larga Davi para lá, e Davi nessa encenação, ele foge, né? E vai seguir a jornada dele em busca de salvar a própria vida. Então veja bem, que capítulo significativo e ao mesmo tempo um capítulo que nos mostra que a gente tem que passar por algumas situações. Eu não sei se você consegue imaginar Davi ali encenando ele como louco, e o camarada era o rei de uma nação. Olha que coisa antes de chegar a reinar, que situação que a gente passa. Davi várias vezes já fugiu, irmãos, da espada de Saul, né, da perseguição, e foi liberto. Davi agora, quando viu que de fato ia morrer, que ele conseguiu no capítulo 20, junto com Jonatas, perceber ali que era real aquilo, foge de vez, abandonando família e tudo, nação, vai para as barbas, né, vamos dizer assim, do sacerdote Ameleque. De lá ele foge, chega a Gate, é recebido dessa forma. Não, eu não sei o que passava na cabeça, eu não sei, na verdade, Davi aqui diz que ele fingiu de louco. Eu não sei se na verdade ele foi mais louco aqui fingindo de louco, do que quando ele foi se refugiar na cidade dos inimigos dele. Porque para mim a maior loucura foi ele ter ido se refugiar na cidade do inimigo com a espada do inimigo na mão. A gente vê até que não é próprio de um homem como o rei Davi, tamanho o desespero, tamanha a situação que ele estava vivendo. Enfim, ele vai então continuar a sua jornada, né, para salvar a própria vida. Com isso, querido, nós podemos tirar algumas conclusões, cada crente tire sua conclusão, né, do capítulo que nós lemos. Sua conclusão deve ser algo que vai te ajudar a pegar aí um princípio bíblico para você seguir na sua vida. Sempre que você lê um capítulo da Bíblia ou 2, não importa, você precisa tirar dali um princípio para a tua vida. Sabemos que na Bíblia tem princípios que são regras imutáveis e tem princípios na Bíblia que são só circunstanciais. Então, quando você lê a Bíblia toda, você tem que entender que a Bíblia tem Deus falando, o homem falando, o diabo falando, Deus agindo, o homem agindo e o diabo agindo. Então a Bíblia não é tudo que está escrito nela que você tem que pegar. Você tem que tirar da Bíblia e arrancar aquilo que é regra eterna, não vai mudar nunca, e aquilo que foi regra para um momento que pode mudar.
Um exemplo é quando Jesus vai orar lá pelo cego, ele cospe na terra, faz lodo e põe no olho do camarada. Vou fazer uma pergunta para você. Essa questão de cuspir na terra, fazer lodo, colocar no olho do cego, é uma regra eterna que não pode mudar nunca? Toda vez que alguém for orar pelo cego, tem que cuspir na terra, fazer barro e pôr no olho? Ou foi uma circunstância, uma coisa do momento que está registrada para nosso crescimento, para a gente engrandecer o nome do Senhor? Responda. Hein? Hein? Como é que é? É uma exceção. Então foi uma regra, ou melhor, foi algo que aconteceu, está registrado, mas foi uma circunstância naquele momento. Então quando eu for orar por alguém, eu não tenho que cuspir embaixo mil coisas lá, né? A irmã fez uma cara ruim quando eu falei cuspir. Ô irmã, tem gente que passa suor, irmã, assim, e dá, você não tem? Então não está falando de cuspir não, minha filha. Se cuspir, vai. Se aquele homem cuspir, pega o cuspe. Você vê o nível. É por isso que eu gosto de estudar a Bíblia e não estudo bíblico, que vai e te enfia a cabeça cheia de coisa. Está vendo, querido? Muitas coisas você vê por essa circunstância. Você via Jesus, por exemplo. Algum momento, nós quando vamos orar para o endemoniado, olha que eu estou me colocando junto, porque eu já fiz isso e cada dia eu estou aprendendo e diminuindo. Mas em geral, quando a gente vai orar para o demônio, as irmãs de fogo aí sabem, a gente arruma uma gritaria desgramada, sai em nome de Jesus. Você viu Jesus gritando alguma coisa? Jesus batia pouco papo com o demônio, vira para ele, sai. Virou para Pedro, para trás de mim, Satanás, porque para mim você é pedra de tropeço. E o Satanás em Pedro obedeceu. Então, tá vendo, querido? A gente às vezes confunde as coisas, não tem gritaria, não tem nada. Fala com o demônio para ele ir embora. A Bíblia não diz para a gente, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, quer dizer, a coisa é simples demais. Quando a gente estuda a Bíblia, fica mais fácil. Aí eu tenho aprendido ao longo da minha vida que não precisa de gritar com demônio nenhum, que não adianta gritar também, basta olhar para ele e falar, para fora, ele vai. Se ele não for, tem algo errado em nós, não adianta gritar. Eu já vi história até dessa igreja aqui do início dela, que tinha gente que batia de Bíblia endemoniado. Hoje dá até cadeia você fazer uma besteira dessa igreja. As irmãs mais velhas talvez sabem aí da história. Bater endemoniado, você não tem fé nenhuma, você está querendo vencer o endemoniado no peito, no braço. Pois é, o demônio deve rir da cara, né? Fala, isso mesmo, não vou sair só para você machucar outra pessoa. Então a gente vai aprendendo essa gritaria, essa pulação, essas coisas todas. A gente inventa isso e vai passando para o outro. A gente vai criando uma escola de pessoas que vão fazer as coisas erradas e a gente às vezes até duvida que nessa calma, nessa coisa tranquila, tem a presença de Deus. A maioria das pessoas só acredita que Deus está presente onde tem muita agitação. Na verdade, nunca foi assim em torno da Bíblia Sagrada. Amém, querido? Só um parênteses para você entender. Então, vem cá. O que eu concluo para você? Você conclui aquilo que você achar melhor. Podemos concluir que, assim como os caminhos de um reino vitorioso passa necessariamente por batalhas e por humilhações, os caminhos de um homem próspero só conduzem à vitória aqueles que tomam as decisões certas e se sujeitam às humilhações sem se rebaixarem ao nível moral de quem os humilha, dos seus opressores. Se você quiser, escreve essas expressões e guarda no teu coração. Nós estamos vendo aqui que o reino de Davi está sendo construído pelas bases. O reino de Saul já está todo destruído. A dinastia de Saul já está acabando. A dinastia de Davi ainda vai entrar. Até agora nós só vimos Davi fugindo, correndo e sendo humilhado. Um homem de guerra, que venceu um gigante de 3 metros e que poderia vencer todos os seus inimigos, porque ele já tinha a unção e a promessa de Deus de vitória. Só humilhando, fugindo e agora fingindo de louco. Então eu concluo que um reino vitorioso, ou seja, como o reino de Davi, que será vitorioso, vai deixar um rei, filho dele, muito inteligente, muito próspero, que é Salomão. Um reino vitorioso, irmãos, passa o caminhos de um reino vitorioso passa por batalhas e por humilhações, né? E os caminhos de um homem próspero só vai conduzir à vitória aquelas pessoas que tomam as decisões certas, que se sujeitam a essas humilhações, mas não se rebaixam ao nível moral dos seus opressores.
Davi não vai se rebaixar ao nível moral de quem o oprime. Quem é que oprime Davi hoje, no texto que nós estamos lendo desde o início? Saul. Veja se ele vai se rebaixar ao nível de Saul. Não vai. Então é isso que eu estou dizendo. O crente tem que passar por situações diversas, às vezes por vergonha, por humilhação. Nunca se rebaixe ao nível daquela pessoa que te humilha, que te maltrata. Não se rebaixe ao nível daquele patrão que te humilha, que te maltrata. Não se rebaixe ao nível daquelas pessoas que você está vendo que estão te humilhando. É um processo de Deus na tua vida para moldar um caráter em ti diferente do caráter de quem te maltrata, te humilha. Isso é princípio. Pode pegar isso que é princípio que não muda, é imutável. Deus não quer que se muda isso. Por isso que Deus cobrou de Israel e cobra de nós. Sede santos, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou santo. Não vencemos nem com lanças, nem com armas, não vencemos com nada disso. O Novo Testamento vai reafirmar isso ao dizer que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. É contra os principados, contra as potestades, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Vamos vencê-los com armas espirituais, com oração, com jejum, e deixa bater. Jesus não falou, se bater de um lado, deixa bater do outro. Muitos de nós têm um temperamento, irmãos, eu não levo desaforo para casa, e acho que isso é vantagem. Primeira coisa que a gente tem que aprender é levar desaforo para casa. Se te humilharam, engula a humilhação, o choro pode durar uma noite, mas fica alegre de manhã, querido. Aceita ser moldado, Deus está moldando, Deus está querendo te dar vitória e te exaltar lá na frente, mas se você foge dela, né? Então assim eu termino este capítulo, né? Deixando para você essa conclusão, que ela sirva para te ajudar a entender o propósito de Deus na tua vida. Sofra, querido, o que tiveres que sofrer, mas sofra com honra em nome de Jesus, tá bom? Sofra com honra, padeça necessidades, compartilhe suas necessidades com os irmãos, e certamente Deus levanta na igreja homens e mulheres para nos abençoar, mas faça isso com honra, recebendo e entendendo que isso vem de Deus, para que no seu tempo Deus possa te exaltar, Ele possa te colocar no lugar mais elevado e você vai ajudar outras pessoas. Então, mas a gente tem que entender, não é para nós nos rebaixarmos moralmente em situação nenhuma, tá? Porque se a gente se rebaixa, a gente não vai alcançar a graça de Deus e a bênção que Ele tem para nós lá na frente, em nome de Jesus. É como eu disse, vamos dizer que a bênção está lá naquela porta, o caminho único que vai levar é esse. Primeiro, não crie atalhos quando aparecer o primeiro obstáculo. Passa por ele, faz parte do caminho até chegar lá. Chega lá que ele só vai cantar vitória. Eu costumo dizer que dar testemunho aqui na frente é a hora do crente contar vantagem. Já viu? Já falei isso para você. Por que gosta de contar vantagem? Porque só você sabe a massagada que Deus te deu, a humilhação, a vergonha, a luta, o medo de morrer na hora da doença. Só você sabe daquele sofrimento. Então, na hora que Deus te dá o pacote da vitória que você alcançou, é hora de vir aqui contar vantagem. Você vê que todo testemunho aqui na frente é só alegria. Eu era louca para ter um filho e não tinha tantos anos de casado, e olha aqui meu filho. É contar vantagem, para honra e glória do nome do Senhor, querido. Testemunho, essa hora. Ninguém sabe a luta que você passou na doença, você vem aqui para a glória. E olha, e nota bem, quando você está contando a dor, o sofrimento, o processo, todo mundo caladinho, mas na hora que você conta o que Deus fez, a igreja alegra, bate palma, glória a Deus, aleluia, os gritos, os choros, tá vendo, querido? É hora de contar vantagem. O testemunho eu digo assim, porque é a minha maneira mais clara de dizer que é um momento de glória, de triunfo, mas ninguém, além de nós, sabe de fato como foi o massagar lá, a luta, a dificuldade. Por isso eu entendo que tem que ser assim, mas a gente não pode também chutar o balde, desistir, né, e nos rebaixar só porque Deus está nos humilhando, Deus está nos massagando, está faltando o pão. Não, senhor, Davi vai pedir pão aqui, e pediu pão, tá? E em outro momento, quando Israel está voltando da sua vitória, né, vão negar pão e vão sofrer a humilhação, e depois vai julgar e vai vingar os seus inimigos. Já foi isso no passado e isso se repete. Isso é para você ver que é plano de Deus, é propósito de Deus, as dificuldades, as circunstâncias, para que o nome dele seja honrado, exaltado e glorificado. Amém? Obrigado, Pai.
Te dou graças por essa linda oportunidade. Tu és bom, tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor. Te agradeço por cada vida que aqui está. Te agradeço pela leitura da tua palavra e pela meditação que nós tivemos. E o desejo do nosso coração é que o teu Espírito agora nos leve a pegar princípios da tua palavra e aplicar nas nossas vidas. Obrigado, leva-nos em paz, dá-nos uma ótima noite, descanso na tua presença, é o que nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Deus abençoe sua vida, tá? Te dê uma ótima noite. Estaremos juntos, se Deus quiser, durante o final de semana.